Irmãos, a paz. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, né, que é o desejo de muitos, né, que é o sonho de casar, né, e o que eu posso dizer para vocês em questão disso à luz da palavra. No livro de Amós, capítulo 3, no versículo 3, está escrito assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a palavra de Deus ela já nos deixa essa pergunta, né? Que tem que haver concordância para que as pessoas caminhem junto. E o casamento é uma trajetória, né, junto, né, a pessoa da qual você vai escolher para que você ande, né, toda a sua vida com ela, né? Como diz, né, até que a morte separe, né? Isso para muitos é difícil, né? Então, o que eu quero trazer? Como você saber se uma pessoa, né, ela é uma pessoa certa para que você, sendo cristão, case com ela? Né? A palavra de Deus fala assim que não é para a gente não se meter um jogo desigual. Então, o que eu quero explicar sobre isso? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter pessoas, né, que têm o mesmo propósito, né, de caminhar com Cristo, né, o mesmo propósito que nós cristãos. E também não é só isso, irmãos, também vai também, né, depois disso também, porque a pessoa, igual, né, um amigo meu um dia me ligou e falou comigo assim que tinha se interessado por uma determinada moça, né, que ela era evangélica e tal, que ela gostava muito, né, de falar sobre as coisas de Deus e tal. Aí eu falei assim, fulano, gostar de falar de Deus é diferente de ser de Deus, né? Então você quer saber quem é essa menina? Puxa o histórico da vida dela, né? Só não vou falar como é que eu falei para te fazer isso, né? Porque senão tem muitos aí que às vezes tiver com intenção de enganar alguém, vai, né, mudar a história. Eu falei, vai lá e faça isso para que você descubra como ela é. E ele foi lá e puxou o histórico dessa menina. E quando ele me falou, né, eu falou assim, Léo, eu não sabia que fulana era dessa forma. Né? Ela parecia ser uma menina que gostava de ser de Deus e tudo. Eu falei, você viu como é a vida dela? Você viu o que ela faz da vida dela? Né? Então você viu os caminhos que você tomou, que não era bom? Aí o que acontece? Ele viu que ele estava tendo uma falsa impressão, né, daquela pessoa. Então, o que eu falo muito, gente, que a pessoa gostar de falar de Deus não quer dizer que seja de Deus. E isso tem sido um engano de muitos que estão namorando e casando com a pessoa errada. Sabe? Porque um dos exemplos do qual eu quero trazer também, para quem, né, deseja um dia, né, namorar e casar uma pessoa cristã, um exemplo que eu gosto muito de trazer é o seguinte: pense você que está me assistindo, se é homem ou se é mulher, pense como se você fosse pai ou mãe. Agora, de uma criança, se você é pai e mãe, pensa no que eu vou te dizer. Você daria o seu filho ou sua filha para casar com uma pessoa que fosse sem juízo, sem moral, né? Que às vezes fosse um ladrão ou uma ladra, uma pessoa que não tem nada de bom a acrescentar na vida, não tem coisas boas a acrescentar na vida. Você daria o seu filho ou sua filha para casar com uma pessoa dessa? Responde para si mesmo, não, né? Da mesma forma é Deus, sabe? Deus, ele vai fazer com que essas pessoas, né? Como a palavra de Deus diz, né? Primeiramente, assim, que a mulher prudente vem do Senhor, né? Então, um bom casamento, ele vem de Deus também, né? Ele vem de Deus. Então, se a palavra de Deus diz que ela vem do Senhor, você também tem que ser uma pessoa de Deus para que você possa receber de Deus também um alguém, né? Que vai criar uma trajetória com você, um alguém que tenha o mesmo propósito que o seu. Agora, você está nessa vida que você diz ser cristão, você bebe, fuma, usa droga, vive no mundo da prostituição, entendeu? Sobe em cima do púlpito, prega sobre tudo quanto há contra o pecado, desce dele e vive no pecado, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, todos nós erramos, cometemos erros e acertos, mas o que eu estou querendo dizer é que nós devemos mudar, né, essa linha de vida, de achar que vai viver, né, a vida no erro, de que Deus é amoroso, é misericordioso, que o Senhor nos perdoa e Deus não vai fazer nada. Gente, a vida não é assim. Deus ele é amoroso? Sim, é amoroso. Deus é misericordioso? Sim, é misericordioso. Mas Deus não vai massagear os seus pecados e o seu ego, entendeu? Porque você ama o pecado, não.
Porque da mesma forma que Deus ele é pai e ama essas mulheres virtuosas e ama esses homens que são homens de Deus, Deus também vai cuidar deles para que eles não caiam, né, na vida de pessoas também que não têm valor, a não ser que seja por escolha deles também, porque Deus não interfere também, né? A não ser que eles como homem ou mulheres de Deus também, se quiser casar com uma pessoa que não tem nada a acrescentar, Deus também não vai ver um anjo do céu, né, com a espada desembainhada e vai proibir o cara de ficar com a mulher, ou a mulher de ficar com ele, né? Isso aí são decisões nossas, né? São decisões nossas, não é a decisão, né, de Deus, né? Porque Deus ele manifesta onde ele é chamado, eu já disse isso muito em outros vídeos lá atrás. Então você que deseja, né, encontrar uma pessoa de Deus para sua vida, um homem ou uma mulher, você tem que ter primeiro, né, pensar como está a sua vida. Peraí, será que eu estou preparado, né, para assumir um relacionamento, casar com a mulher de Deus mesmo? Será que eu tenho uma vida, né, do qual vai acrescentar algo na vida dela? Né? Ou será que ela também vai ter para acrescentar na minha? Porque eu estou querendo dizer isso de ambas as partes. Né? A gente tem visto aí, muitas pessoas casam, né? Porque eu vou falar algo que vocês podem até não acreditar, que às vezes existe o julgo desigual dentro da própria igreja. Né? Pessoas que estão lá com a Bíblia, estão cantando, orando, glorificando a Deus, mas são como sepulcros caiados, né? São bonitos por fora e podres por dentro. Então, às vezes eu acredito que o julgo desigual também está ali dentro. Né, dentro da própria casa de Deus, as pessoas que estão lá, porque o joio está junto com quem? Não está junto com o trigo? Então existem homens joios e mulheres joios, né? A questão é você ter, né, um olho espiritual clínico, né, para saber discernir isso, né? Porque o joio não parece com o trigo, né? O joio parece com o trigo, os frutos que saem deles que são diferentes, né? Foi igual o caso que eu falei com esse rapaz, puxa a ficha da menina. Né? Não estou falando aquela ficha de, né, antecedentes criminais, essas coisas, isso não tem nada a ver com isso. Né? Você, o que eu quero dizer em puxar a ficha da pessoa é você analisar, né, de outro modo os comportamentos dela para que você saiba se ela vive uma luz, se ela vive a vida à luz da palavra ou não. Né? Porque eu não estou falando que você tem que ficar julgando as pessoas também, né, dessa forma não. Porque o que eu falei com esse rapaz foi o seguinte, olha, você põe os defeitos e as qualidades dela na balança. Se você vê que os defeitos dela são defeitos que você consegue tolerar, consegue lidar, né, e vai passar por isso, beleza, continua com ela. Essas qualidades delas excede os defeitos, continua com ela, né? Porque defeito todo mundo tem. Você, se tiver à espera de um homem perfeito, você vai morrer seco. Se você tiver à espera de uma mulher perfeita, você vai morrer sem ninguém também. Não adianta. Né? O que você tem que procurar é uma pessoa que seja temente a Deus, né? Uma pessoa que realmente tema a Deus, uma pessoa que quer ter uma vida de compromisso com Deus, né? Eu me lembro muito que quando eu comecei a orar a Deus, né, para que Deus me desse uma mulher, né, para me casar, eu orava a Deus e pedia a Deus que eu queria uma mulher que amasse mais a Ele do que a mim, né? E como eu identifiquei esse sinal? Quando eu estava namorando com a minha esposa, eu tinha viajado, né? Ela morava 180 quilômetros, né, da minha casa. E eu viajava os fins de semana para ver ela. Um dia eu estava na casa da mãe dela e ela falou comigo assim, olha, eu tô indo para a igreja. E eu falei com ela assim, eu não vou não, eu vou ficar. Ela falou, então você fica que eu tô indo. Né? Então, tipo assim, ela não colocou o nosso relacionamento acima do temor e o compromisso que ela tinha com Deus. É isso que é importante. Entendeu? Porque a palavra de Deus nos fala o quê? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu não estou falando de um fanatismo religioso, né? Porque às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja todos os dias e era melhor que elas estivessem fora, né? Desculpa até a palavra, mas é melhor que estivessem fora porque lá dentro só atrapalha a vida dos outros, né? Só façam que só dá mau testemunho, né? E as outras pessoas às vezes não se achegam a Cristo por causa delas, né? Como a palavra de Deus diz, né? Que por causa de vós, né? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. E isso a gente vê, né? Se repetindo no tempo de hoje, né? Quantos já falaram com a gente? Eu ser crente igual fulano? Para mim não. Prefiro continuar onde eu estou, né? Então se essa pessoa não tivesse estado lá na igreja lá, né, praticando esse tipo de obra, provavelmente fulano estaria lá dentro, né? E às vezes muitos de vocês dizem assim, mas isso é desculpa para não ir para a igreja, né? Desculpa para isso, é desculpa para aquilo. Irmãos, não é bem assim que funciona, né? Todos nós, para que convertesse, passou por um processo. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Se você tem o desejo de encontrar uma mulher ou um homem de Deus para sua vida, seja um homem ou uma mulher de Deus.
Porque você, como pai, mas não daria o seu filho para sofrer na mão dos outros, Deus também não dá os deles, que são homens e mulheres de Deus, para sofrer nas mãos de quem, né, não quer uma vida séria com Deus. Eu me lembro até de uma história uma vez que eles me contaram que uma mulher, não vou, né, falar questão de denominação, mas que uma mulher estava orando a Deus e falando: Senhor, cadê os homens de Deus, né, querendo casar? E Deus falou com ela assim: estão com mulheres virtuosas, né? Então, por aí você já vê, né, que Deus, como pai, é um Deus que zela pelos seus filhos, mas também, né, ele respeita a decisão dos seus filhos também, né? Então a decisão é sua, né, de querer pagar o preço, ser uma pessoa de Deus para que venha receber de Deus uma pessoa de Deus, né? Ou se você quer tomar a decisão, né, de tomar outros rumos, né? Mas a vida é assim, né? Tudo traz uma consequência, né? Então a gente tem que pensar muito sobre essas questões, né? De entender que a vida passa muito rápido e que você deve dar valor ao tempo, né? Porque o tempo, ele, ele é muito precioso, né? Ele é muito precioso e se você estragar, né? Fizer um casamento, né? Escolher uma pessoa para estar ao seu lado de forma errada, você pode atrapalhar longos anos da sua vida, né? E ver que não valeu a pena, né? Então essa é a palavra, né? Espero que possa ser de uma boa reflexão para vocês. Pense nisso, porque a palavra de Deus fala assim que feliz é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, né? Fala lá em Salmos 1, né? Que será, pois será como a árvore frondosa plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, né? Então, a decisão é sua, né? Fica na paz aí, que Deus abençoe.